Beleza. Deixa eu abrir aqui. Vai ser melhor. Mas isso aqui, você chegou a conseguir entender isso aqui? Então, olha só. O triângulo é esse, né? Ele tem 15 de lado superior aqui, vertical, 10 de horizontal. Então, e ele tem um retângulo aqui dentro. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, sim. Então, ele tem 10 aqui. Aí, beleza. Ele me deu um retângulo aqui dentro, que eu vou chamar o retângulo... Deixa eu ver se não, mas tá bom. Vou chamar a base do nosso retângulo de x, porque está na posição x aqui, e a altura do nosso retângulo, eu vou chamá-la de y, porque está na posição y, certo? Beleza, então eu vou ter um retângulo com um lado valendo x, o outro valendo y, o outro valendo x e o outro valendo y. Uma outra coisa que você tem que notar aqui, já de cara, é o quê? O ângulo formado entre essa reta horizontal aqui e essa reta, que no caso é a hipotenusa do nosso triângulo grandão, 10 e 15, esse ângulo vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui, que é o ângulo formado nesse triângulo menor. Por quê? Porque ele é formado exatamente pelas mesmas retas, por uma reta horizontal e por essa hipotenusa. Ele vai ter os lados diferentes, a hipotenusa dele vai ser diferente, mas o ângulo é igual, certo? Então, beleza. Se o ângulo é igual, as relações trigonométricas também são iguais. O seno do alfa, desse alfa aqui, é igual ao seno desse alfa aqui. O cosseno desse alfa aqui é igual ao cosseno desse alfa aqui. A tangente desse alfa aqui é igual à tangente desse alfa aqui, justamente porque eles são o mesmo ângulo. Esse é mais um entendimento que a gente vai precisar ter em mente para conseguir resolver a questão. Beleza. A outra coisa. Se eu sei que essa distância aqui é 10 e essa distância aqui é x, certo? Eu sei que essa distância que sobrou aqui, ó, vai ser o quê? 10 menos x. Se eu fizer 10 menos x, eu vou ter esse pedacinho que sobrou aqui. Então, esse triângulo aqui de baixo, esse aqui, a gente dividiu o triângulo grandão, vamos dividir em dois triângulos. Um triângulo vai ter altura y, base 10 menos x. O outro triângulo funciona mais ou menos da mesma forma. Se aqui tudo vale 15, e aqui essa parte vale y, essa parte aqui é o que sobrar de 15 menos y. Certo? Por isso que eu coloquei esse triângulo aqui, ele vai ter base x, altura 15 menos y. Show de bola, é uma outra relação. No final das contas, eu quero saber qual é a área maior que eu conseguiria gerar com um retângulo dentro desse triângulo. Então, a área de um retângulo, ela é o quê? É a base vezes a altura. Então, a área do meu retângulo aqui vai ser x vezes y. Mas eu não sei quanto vale x, nem quanto vale y. Mas uma outra ideia, uma outra coisa que você tem que levar em consideração. Quanto maior o x, menor o y. Concorda? Porque se o x for aumentando para cá, ó, o y vai diminuindo, porque ele vai diminuindo aqui, ó. E o contrário também é verdadeiro. Quanto maior o y, menor o x para gerar esse retângulo aqui. Mas vai ter então, quer dizer que o quê? Quando eu tenho x igual a zero e vou aumentando, o x, a área vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque o y vai se comportando de acordo com o x. O x vai aumentando, o y vai diminuindo, é um vezes o outro. Então,
eu vou tendo isso, eu vou tendo essa característica. Então, pensa assim, eu vou ter a área, que é x vezes y. Ela vai, quando o x é zero, a área vai ser zero. E aí eu vou ter esse x aumentando e o y, consequentemente, aumentando em relação a ele. Em relação ao x, é uma função. E aí, vamos pensar, eu vou chegar uma hora que quando eu vou aumentando o meu x, o meu y vai diminuindo. Vai chegar uma hora que eu vou ter um valor máximo de área. Por quê? Porque a partir de um momento, quanto maior o x, o y já vai ser menor. Ele vai ser sempre diminuindo. Mas ele vai chegar num ápice, ele vai ter um valor máximo de área para um determinado x e um determinado y. Beleza, sabendo-se disso, a gente tem qual tipo de função, que é uma função onde a gente tem o y alterando, né? Variando em função de x, ele aumenta, a função vai aumentar, que é a nossa função de área que a gente está criando. Quanto maior o x, maior a área, não o y, maior a área. E aí você tem o quê? Quanto maior o x, maior a área, quanto maior o x, maior a área, mas você vai chegar num ponto máximo e a partir daí, quanto maior o x, menor a área. Qual tipo de função é uma função que é dada desse jeito? Uma função de segundo grau, não é? Que é uma parábola. A função de segundo grau funciona exatamente dessa forma. Quando ela está subindo, quando ela está ascendente, isso numa função de segundo grau, com cavidade voltada para baixo, que a gente vai ter um ponto de máxima, quanto maior o x, maior a área. Ou seja, maior o valor da nossa função. Não o y aqui, é o valor da nossa função área. Então, quanto maior o x, ele vai chegar num ponto, no ápice, que é o valor máximo, e depois ele começa a decair. Então, eu tenho um ponto de máxima. Se eu tenho um ponto de máxima, a concavidade é voltada para baixo, porque ela vai subindo, chega no máximo, a partir dali ele passa a ser decrescente. Com tudo isso na cabeça, o que a gente precisa descobrir? Qual é a função área? Eu sei que a minha função área nesse retângulo é o quê? X vezes y. Só que isso não me adianta para montar essa função de segundo grau. Eu preciso colocar tudo em função de x, ou tudo em função de y. Mas é mais interessante colocar tudo em função de x. Beleza. E aí eu começo a fazer essas relações. Eu sei que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então eu vejo primeiro no triângulo grandão. Vou esquecer esse retângulo aqui por hora. Vou ver o triângulo grandão. Tangente de A vai ser igual ao cateto oposto, 15, dividido pelo cateto adjacente, 10. Eu estou vendo esse retângulo grandão aqui. Esse triângulo grandão. Esquece o retângulo por hora. Então eu sei que a tangente de alfa é 15 sobre 10. Então eu já sei quanto vale alfa, se eu quisesse saber. Era só fazer tangente a menos 1 de 15 sobre 10. Mas o valor de alfa não vai ser interessante para a gente. Por quê? Porque eu vou usar só a tangente dele, que já é o valor. Então eu sei que a tangente de alfa é 15 sobre 10. Aí eu venho para esse triângulo daqui, ó, esse triângulo menorzinho aqui. A tangente de alfa, nesse triângulo menorzinho, vai ser o quê? Y sobre 10x. Então, a tangente de alfa, que eu coloquei aqui, ó, vai ser y, cateto oposto, sobre 10x, a cateto adjacente. Só que eu sei, da primeira relação do primeiro triângulo, que essa tangente de alfa vale 15 sobre 10. Então, eu substituo. Ao invés de colocar tangente de alfa aqui, eu coloco 15 sobre 10. Então, eu vou ter 15 sobre 10 é igual a y sobre 10 menos x. Multiplicando o cruzado, eu vou ter 10y é igual a 15 vezes 10 menos x. 10y é igual a 150, que é 15 vezes 10, menos 15 vezes x, 15x. Jogo 10 para lá, eu sei que y é igual a 150 menos 15x. Isso tudo dividido por 10. Então, quando eu tenho isso, eu posso dividir esse termo por 10 e esse termo por 10. E eu vou ter 15 menos 1,5x. Então, agora eu sei que o y vale 15 menos 1,5x. Eu consegui colocar o y em função de x. Então, eu sei que a minha área ela vai ser dada por x vezes y, certo? Só que eu sei que y vale 15 menos 1,5x. Então, eu substituo. Eu faço... A área não é x vezes y? Então, eu faço x vezes 15 menos 1,5x. X vezes 15, 15x, menos 1,5x vezes x, menos 1,5x ao quadrado. Ó, achamos a função área, ela é uma função de segundo grau,
dos nossos cálculos. E aí você vai vendo que está tudo batendo com o que a gente já tinha pensado lá atrás. É uma função de segundo grau, com um A negativo, ou seja, com a concavidade voltada para baixo, que vai ter um ponto de máxima. Beleza. A partir disso, eu já tenho uma função área. A gente não viu lá que a nossa função de segundo grau, quando ela tem a concavidade dela voltada para baixo, a gente tem um ponto de máxima, que no nosso caso vai ser o nosso vértice. Então, se eu tenho o vértice, se eu sei quanto vale o vértice dessa função, eu vou conseguir descobrir qual vai ser o x da minha área máxima. Qual vai ser o meu x aqui. Então, eu posso resolver de duas formas, como eu estava falando. Eu posso resolver, primeiro, achando o vértice, menos delta sobre 4A, menos B sobre 2A, ou usar um artifício matemático que é o seguinte. Quando eu tenho uma função e quero achar o ponto de máximo dela, ou de mínimo, eu derivo essa função e igualo ela a zero. Porque quando eu faço a derivada da função e igualo a zero, eu vou ter a reta tangente ao ponto de máxima ou ao ponto de mínima. Essa parte da derivada é uma parte que vocês não estudaram ainda. Então, eu aconselho a fazer o seguinte: acha o ponto, o vértice dessa função aqui. Como que eu acho o vértice daquele jeito que eu falei? Parou de aparecer para mim a imagem aqui, cara. É porque você saiu, né? Caiu a internet aqui, cara. Aí voltou agora. É por causa dessa conta disso. Então, tá aqui. É só achar o vértice dessa função aqui, ó. Achando o vértice dessa função, eu vou saber qual é o valor de x e o valor de y. Primeiro eu acho de x e depois eu acho de y. E aí consigo descobrir. Mas se eu quiser, é mais trabalhoso. Por quê? Só que é o problema que vocês não aprenderam. Porque a derivada dessa função aqui é uma derivada simples de fazer. A derivada dessa função é que 15x, a derivada de 15x é 15, e a derivada de 1,5x ao quadrado, esse 2 desce multiplicando, 1,5 vezes 2, 3, e o x fica 2 menos 1, x elevado a 1. Então fica 15 menos 3x igual a 0. X igual a 15 dividido por 3. O x vai valer 5. É assim que resolve esse tipo de equação. Então, sempre que você tem lá, o cara que falou, eu quero saber qual é a área máxima, eu quero saber qual é o valor máximo, por exemplo, vocês vão aprender derivada daqui a pouquinho em cálculo 1 e cálculo 2. Mas já pensa nisso. A derivada de uma função igualada a zero, se eu derivo uma função igual a zero e acho as raízes, eu vou ter os meus pontos de máxima e de mínima. Beleza? Deu para entender um pouquinho melhor? Mas aqui, nesse caso, você pode achar o vértice da função, o x do vértice. Achando o x do vértice, você substitui o x aqui, que você vai achar quanto vale o y. Então, você consegue achar qual é o x e o y. Mas eu acho que no exercício pedia só o valor de x, se não me engano. Por que eu consegui colocar o x, o y em função de x aqui? Porque eles estão um em função do outro. Porque quem está me amarrando é essa hipotenusa desse triângulo grande. Essa hipotenusa não deixa o x e o y se moverem do jeito que eles quiserem. Um está amarrado no outro. É o que eu falei, quanto maior o y, maior o x, menor o y, quanto menor o x, maior o y. Então, essa hipotenusa é que amarra essa função. Por isso que eu consegui gerar uma função, colocar o y em função do x aqui nessa parte aqui. Para quê? Para ter só x na hora de fazer a minha função área. Beleza? Melhorou um pouquinho o entendimento? Piorou? Deu uma melhorada um pouco, sim, Paulo. Vamos ver, quando vier aí para entrar em cálculo, a gente vai ver também o que vai dar aí, né? O importante nessa questão aí é entender de onde que eu tirei as relações trigonométricas. Por que eu falei que a tangente de alfa... Por que eu falei que alfa... Deixa eu voltar aqui.
Por que eu chamei esse ângulo aqui de alfa? E por que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui? Eles são triângulos semelhantes. Existe semelhança entre os triângulos. Por que a tangente de alfa é 15 sobre 10 e a tangente de alfa aqui é y sobre 10x? É isso que precisa entender para você conseguir desembolar a questão e chegar no resultado. Porque aí depois, a parte no finalmente ali já é mais tranquilo. E lembrar que eu gerei uma equação de segundo grau da área, que é diferente da equação que foi dada lá para vocês no exercício. Porque o exercício deu uma equação de primeiro grau, que é a equação dessa reta aqui. Justamente a reta que, no caso, seria a hipotenusa do nosso triângulo. Então, uma função é essa reta aqui, e a outra função que eu criei foi uma função da área. A aula atividade de hoje, ela fala basicamente sobre logaritmo. Deixa eu abrir ela aqui. Propriedades de logaritmos, que é muito importante vocês sempre estarem com isso na cabeça. Quais são as propriedades de logaritmos? Então, a questão 1 fala o seguinte. Toda função definida pela lei de formação, f de x é igual a log de a, log de x na base a, com a diferente de 1, e a maior que zero, ou seja, a positivo. É denominada função logarítmica, de base a. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, log de x na base 2, eu teria função logarítmica de x na base 2. Log de 3 na base 2, mesma coisa. Lembrando que se eu quiser fazer log de 3 na base 2, eu tenho a calculadora que eu consigo fazer. A calculadora, na verdade, ela só me dá log. Eu não consigo, às vezes, a calculadora, eu não consigo trabalhar, por exemplo, colocar log de 2 na base 3, por exemplo. Ele só faz log do número, por exemplo, log de 2 na base 10. Ele sempre vai fazer na base 10. Então, mas tem como a gente descobrir a partir disso aí, desembolar o logaritmo para saber qual que seria o valor desses logaritmos. Vamos fazer, por exemplo, nessa questão, acho que a gente vai fazer isso. Beleza, então, da função logarítmica. Ele fala, sendo log de 2 na base 10, se vocês digitarem na calculadora aí, log de 2, vai aparecer esse resultado aqui, 0,301. E log de 7, 0,845, qual será o valor de log de 28? Beleza. Então, eu tenho que usar propriedades de logaritmos para conseguir resolver essa questão aí. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, ele me dá o log. Eu volto. Ele me dá o log de 2, que é 0,301. Ele me dá o log de 7, que é igual a 0,845. É interessante sempre lembrar, interessante não, é imprescindível sempre lembrar que quando ele me coloca só isso, log de 2 na base, log de 2, e é igual a um resultado, quer dizer que isso aqui é igual a logaritmo de 2 na base 10. Deixa eu ver se tem aqui logaritmo aqui. Aqui. Então, na verdade, log de 2 é isso aqui, ó. Seria isso. Isso é só para mostrar para vocês que quando ele coloca isso aqui, é a mesma coisa que ele estivesse colocando isso daqui. Vou tirar aqui para não ficar confuso. Então, beleza. Ele me deu esses valores e pede o log de 28. Qual seria o resultado desse logaritmo aí? Log de 28. Você poderia fazer o quê? Você poderia digitar na sua calculadora log de 28, que ele daria a resposta, mas é melhor, vamos fazer aqui de uma outra forma, para usar as propriedades dos logaritmos.
Então, eu sei que 28, na verdade, é o quê? É 4 vezes 7, certo? Então, na verdade, 28 é 2 ao quadrado vezes 7. Por que eu estou colocando isso? Porque eu sei quanto vale o log de 2 e sei quanto vale o log de 7. Vale o log de 7. Então, eu coloco isso aqui em função de 2 e 7, porque eu já sei os resultados disso aqui. Então, na verdade, ele quer saber o logaritmo de quê? De 2 ao quadrado vezes 7. Certo? Só substituir ali. Pelas propriedades do logaritmo, eu sei que quando eu tenho uma multiplicação, eu posso transformar numa soma. Log de 2 ao quadrado vezes 7 é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado mais o log de 7. Certo? Eu sei também de uma outra propriedade que quando eu tenho, por exemplo, o log de 2 ao quadrado, eu consigo pegar esse 2 aqui e descer com ele multiplicando. Então, na verdade, isso aqui vai ser igual a 2 vezes log de 2 mais log de 7. Eu sei quanto vale log de 2 e eu sei quanto vale log de 7. É só substituir. 2 vezes 0,301 mais 0,845. Peguei esses valores daqui de cima. Beleza. Faço isso na calculadora. 2 vezes 0,301 mais 0,845. Isso aqui vai ser igual a 1,4, vou botar vírgula, 1,447. Opa. Então, essa aqui é a resposta do exercício. Letra A. Ô, Paulo, a multiplicação aí pode virar soma. E a soma pode virar multiplicação também? Pode. Vice-versa. Pode. Porque é uma igualdade, ó. Quando você tem uma igualdade, que seria esse caso aqui, ó, tudo que está para cá e está para lá é a mesma coisa. Então, se você chegar numa situação que você encontre esse lado de cá, você pode normalmente, sem problema nenhum, passar para o lado de cá. Porque se é uma igualdade, isso é igual a isso. Então, isso aqui também é igual a isso. Pode sim, sem problema. Tranquilo, né? É propriedade de logaritmo. A mesma coisa em relação à divisão também, né? Divisão e... Só que a divisão você não teria mais, você teria menos. Tá, sim, divisão menos, certo. Isso. Aí. A gente acho que vai ter uma questão agora que vai ser assim. Isso aqui, gente, é só propriedade de logaritmo mesmo. Não tem muito mistério, não. A próxima questão ele fala: considere a equação abaixo. Log de 1 sobre 27 na base 3 é igual a x. Na verdade, isso aqui vai ser uma outra propriedade de logaritmo. Ele pede qual é o valor de x. Então, vamos lá. Ele me fala que... Ele me pede, né? Qual é o valor de 1 sobre 27 na base 3? Isso aqui ele me fala que é igual a x. Então, ele me pede qual é o valor de x. A propriedade que eu vou usar aqui, notem que 1 sobre 27 é o log de 1 sobre 27 na base 3, tá? Pode parecer que pode ficar meio confuso, mas não pode se esquecer disso. O que eu faço? Eu faço uma propriedade do logaritmo. Quando eu tenho... A propriedade é essa aqui, por exemplo, log de A... Não, deixa eu... Peraí. Ó, o log de A na base B, por exemplo, é igual a C. Isso aqui eu posso transformar em quê? Eu pego o B, passo para cá, o C passa a ser o expoente de B, certo? E isso vai ser igual ao A. Então, na verdade, isso aqui vai ser igual a quê? B elevado a C igual a A. Então, a propriedade que a gente vai usar é essa aí. Então, vamos lá. Se eu tenho log de 3, log de 1 sobre 27 na base 3 igual a x, isso aqui vai ser igual a 3 elevado a x
igual a 1 sobre 27. É basicamente é a mesma coisa. O que eu fiz aqui é essa. Eu utilizei justamente essa relação aqui. Beleza. Agora eu consigo desembolar isso aqui, né? De forma bem tranquila. 3 elevado a x vai ser igual 1 sobre 27. Se eu quiser transformar isso aí se eu quiser não tirar dessa fração aí, o que eu posso fazer? Eu posso falar que isso aqui é igual a 27 elevado ao quê? Menos 1. Certo? Só que eu sei que 27, na verdade, é o quê? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, na verdade, 27 nada mais é do que 3 ao cubo. E aí eu continuo mantendo isso tudo aqui elevado a menos 1. Quando eu tenho a potência de uma potência, eu multiplico os expoentes. Então, na verdade, 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a menos 3. Certo? Quando eu tenho a base igual de um lado e do outro, os meus expoentes também têm que ser igual, porque senão essa igualdade não existiria. Então, o meu x vai ser igual a quanto? Menos 3. Essa é a resposta da questão. Resposta, letra D. Beleza? Alguma dúvida? Paulo, só repete o final aí, por favor. Deu menos 3 por quê? Porque, olha só, eu tenho 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 3. O único valor de x aqui, para essa igualdade aqui satisfazer, é menos 3. Porque senão, por exemplo, vamos pensar, se o x valesse 1, vamos supor, eu estaria falando que 3 elevado a 1 é igual a 3 elevado a menos 3. Está errado. Essa igualdade não existe. O único valor de x que satisfaz essa igualdade, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 3, é menos 3. Por isso que o x vale menos 3. Para dar o quê? 3 elevado a menos 3 é igual a 3 elevado a menos 3. Entendeu? Tá, entendi. Beleza. Porque isso aqui vai me dar o quê? Ó? Eu estou falando que 3 elevado a menos 3 é igual a 3 elevado a menos 3. Então, isso aqui, ok, é uma igualdade. O único valor de x seria esse. Vamos para a próxima. Questão número 3. Ele me dá um sistema de equações. Ele me fala que 27 elevado a x é igual a 9 elevado a y, e me fala também que o log de y de x na base y é igual a 2. Então, ele, considerando as propriedades das equações exponenciais e logarítmicas, determine o valor de x, ele quer o valor de x menos y. Beleza, eu quero saber qual é o valor de x menos y, dando esse sistema aqui embaixo. Quando ele fala que é um sistema, isso está amarrado. Para qualquer valor de x que eu jogar aqui, vai ter que dar o mesmo valor de y, tanto em cima quanto embaixo. Beleza, vamos lá. Então, ele me dá um sistema. E me fala o seguinte: 27 elevado a x é igual a 9 elevado a y. E me fala também que o log de x na base y
é igual a 2. Então, essas são as condições que ele me deu, que eu vou usar para resolver esse tipo de equação, esse tipo de função. Na verdade, esse tipo de sistema, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ver quais são as relações de x e y. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar aqui e vou transformar isso aqui em outra situação. O que eu vou fazer? 27 não é 3 ao cubo? Então, na verdade, ao invés de 27 aqui, ó, eu poderia escrever 3 elevado a 3 elevado a x. E o 9 eu vou fazer a mesma coisa. O 9, se eu quiser fazer ele, é 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. Elevado a y. Show de bola. Já consigo vislumbrar aí uma situação que vai ser boa para mim. Por quê? Porque, na verdade, eu vou gerar aquela situação lá, ó. Eu posso tirar, se eu tenho um número que já está sendo um expoente, um número que está sendo elevado a uma coisa, elevado a outro, o resultado disso aqui vai ser a base, repete a base e multiplica os expoentes. Então, na verdade, isso aqui é igual a 3 elevado Eita. 3 elevado a 3x. Eu só multipliquei lá. E vou fazer a mesma coisa aqui. Em vez de 3 elevado a 2 elevado a y, eu vou colocar 3 elevado a 2y. Beleza? Só organizei, não fiz absolutamente nada ainda não. E aqui, nessa parte de baixo, eu vou usar a mesma regra do logaritmo que a gente fez na questão passada, que é a questão do log de A na base B igual a C, que é o quê? Rapaz, tem hora que é difícil. Que é o quê? Ó, isso aqui vai ser igual a y elevado a 2 igual a x. Então, é y ao quadrado igual a x. Beleza. Só que eu também sei que se eu tenho 3 elevado a 3x e 3 elevado a 2y, na verdade, voltando exatamente àquela mesma situação da questão passada, vou colocar aí que y quadrado igual a x, o único jeito dessa igualdade aqui se satisfazer é se 3x for igual a 2y. Então eu coloco 3x igual a 2y. Beleza. Eu sei que o meu x vale... Vamos continuar. Eu sei que o meu x vale y ao quadrado, certo? Então, aqui, ao invés de colocar x, eu vou colocar o quê? Y ao quadrado. Aqui eu vou até tirar Vou tirar do colchete aqui, ó. Então, eu sei que y ao quadrado é igual a x. Então, x é igual a y ao quadrado. Então, na verdade, aquela de cima ali vai ficar 3y ao quadrado igual a 2y, certo? Vou pegar o 2y e vou passar para lá. 3y ao quadrado menos 2y igual a 0. Tenho aí uma função de segundo grau. Posso fazer ela de duas formas. Posso fazer por delta, sem problema nenhum. Mas eu posso colocar, como eu não tenho o termo c, eu posso colocar isso em evidência. Então, ficaria y, que multiplica 3y menos 2, e isso tudo igual a 0. Agora, notem, se eu tenho uma função de segundo grau, eu vou ter duas raízes reais, certo? Então, como eu cheguei aqui nessa situação, y vezes 3y menos 2, eu tenho duas possibilidades. Para isso aqui ser igual a 0. Para essa multiplicação aqui ser igual a 0. A situação 1 é, se y for igual a 0. Então, eu já tenho uma resposta. Y igual a 0. Show de bola. Se o y for 0, isso aqui vai ser 0. 0 vezes 3 vezes 0, 0 menos 2. 0 vezes menos 2, 0. 0 igual a 0, ok. Me satisfaz. Ou, se tudo que estiver dentro desse parêntese for igual a 0. Então, 3y menos 2 igual a 0.
passo 2 para lá, 3y igual a 2, passo 3 para lá, y igual a 2 terços. Beleza, já achei o valor de y. Eu achei um valor de y que vale 0, dois valores de y, né? Vou botar y' e y duas linhas. Um valor de y vale 0 e um valor de y vale 2 terços. Beleza. Mas aí eu vou voltar aqui para cima. Ó. O log, o y, está como base. Não sei se vocês lembram, o primeiro exercício ele já falou isso. O que ele fala? Quando eu tenho log de x na base A, o meu A tem que ser diferente de 1 e tem que ser maior que 0. Ele não pode ser igual a 0. Justamente por esse motivo, eu ignoro esse valor e só fico com esse valor aqui. Então, eu ignorei esse valor aqui de y igual a 0. Por quê? Porque o y é base desse logaritmo aqui em cima. E eu não posso ter base de logaritmo igual a 0. Beleza. Então, eu tenho que o meu y vale 2 terços. Y'. Ele me pediu x menos y, não é isso? Isso. Então, tá. Tenho o valor de y e tenho também daqui de cima, ó, que x é y ao quadrado. Então, eu sei que x é igual a y ao quadrado. Então, na verdade, x é igual a 2 terços ao quadrado. Então, o x vai ser igual. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, eu cheguei ao valor de 4 nonos. Ele quer saber quanto que é x menos y ou y menos y? X menos y. Então, quanto que vai dar isso aqui? Então, x menos y nada mais é do que 4 nonos menos... 4 nonos menos 2 terços. Aí aqui a gente tem uma continha aí tranquila de fazer. Deixa eu só ver quem está chegando aqui. A gente pode colocar isso tudo aí na mesma base e diminuir mesmo, né? Por exemplo, se eu quiser colocar isso aqui na base 9, esse aqui vai ser multiplicado por 3, então eu teria 4 menos 2 vezes 3, 6. E isso tudo dividido por 9. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 dividido por 9. Agora a gente faz 2 dividido por 9, menos 0,22. Essa aqui é a resposta. Então, na verdade, x menos y é igual a menos 0,22. Beleza? Alguma dúvida, gente? Essa aí é mais complicadinha um pouquinho, né? Mais ou menos, é porque assim, eu estou fazendo passo a passo. Se você for fazer isso aqui direto, você consegue resolver mais rápido. É um sistema, cara. Depois que você chega aqui, ó, você pode resolver isso aqui de N formas. Você pode isolar o x aqui e substituir aqui pelo x, pelo y. Na verdade, é até mais fácil, ó. Porque se eu coloco que x é igual a 2y sobre 3, eu vou ter que y ao quadrado é igual a 2y sobre 3. O y vai cortar. Eu vou ter direto que y é igual a 2 terços. Entendeu? Ó, que muito mais fácil. Ó. Não sei porque eu não fiz isso direto. Uma solução alternativa aqui, ó, para o mesmo conjunto aqui, para o mesmo sistema. Se eu isolar o x, eu vou ter x é igual a 2y sobre 3, certo? E aí eu vou substituir na de baixo. Ó. Y ao quadrado é igual, ao invés de x, 2y sobre 3. Esse y aqui, ó, eu posso cortar com um y desse aqui. Então, y igual a 2 terços. Cheguei num resultado muito mais rápido do que a conta que eu fiz aqui com a função de segundo grau. Mas aqui é bom para exercitar, entendeu?
Então, ó, cheguei que y é 2/3. Agora é só eu pegar aqui, substituir 2/3 aqui, eu vou ter a mesma resposta. Não é muito difícil. É só que quando a gente faz passo a passo, a gente tem que fazer, acaba assim, enrolando um pouquinho mais. Beleza? Indo para a nossa quarta e última questão. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode falar aí, tá? Deixa eu ver aqui a nossa última questão. A ideia que concebeu o logaritmo é muito simples, ou seja, podemos associar o termo logaritmo como sendo uma denominação para expoente. A partir da sua definição, existem algumas propriedades que nos auxiliam em suas resoluções. Aplicando suas propriedades, calcula o valor do quociente b dividido por a, considerando que log de b na base 2 menos log de a na base 2 é igual a 5. Aqui, ó. Funciona igualzinho àquela questão do que a gente fez, que você perguntou agora há pouco, Vitor. Eu tenho, ao invés de eu ter uma multiplicação, uma soma, eu tenho uma subtração. Então, quer dizer que isso aqui saiu de uma divisão. Da divisão o quê? B sobre A. Então, vamos lá. Então, ele quer saber quanto é B dividido por A. E ele me dá aqui log de B na base 2 menos log de A na base 2, deixa eu ver se vocês viram isso, é igual a 5. Então, isso aqui, como propriedade dos logaritmos, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que log... Eu vou voltar, eu vou fazer o caminho contrário que eu fiz aquela hora, só que aqui é divisão. Isso aqui nada mais é do que log de B sobre A na base 2. Isso tudo vai ser igual a 5. Beleza. Agora eu posso fazer o quê? Posso usar aquela outra propriedade. Quando eu tenho log de B sobre A na base 2 igual a 5, isso aqui vai ser igual ao quê? 2 elevado a 5 é igual a B sobre A. Então, eu quero saber quanto vale B sobre A. Então, B sobre A vai ser igual ao quê? 2. Opa. 2 elevado a 5. B sobre A é igual a 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, né? 32. Essa é a resposta da questão. Letra B. E a anterior é letra... A anterior, eu acho... A anterior tá com um erro para vocês aí. Não tem, é menos 0,22, tá? A resposta da letra do número 3 é menos 0,22. Seria a letra A, mas com valor negativo. Beleza, galera? Alguma dúvida? Tá tranquilo por enquanto aí, Paulo. É a aplicação de propriedades de logaritmos. Isso aqui não tem muito erro, não. É só marcar. Essa aqui é uma das mais usadas. Quando você tem log de B sobre A na base tal, você pode separar. Uma outra muito usada é essa que você pega
o log de A na base B igual a C, vai ser o B elevado a C igual a A. Isso é muito usado também. E é basicamente isso. Mais alguma dúvida? Ô, Paulo, na calculadora, o log com a base 2 a gente não consegue achar, não. Só a base 10 mesmo, né? Só na base 10, exatamente. Ou o ln, que é chamado logaritmo natural. O ln é o logaritmo na base e, que é aquele número de Euler, que é... Nem lembro quanto vale esse número, deixa eu ver aqui. Não, acho que não. Acho que vale aí 1,609. É um negócio assim, é um número, é um valor. Esse E é um valor, uma constante, que é tipo π. Só que eles usam o E. Pera, pra ser... Ah, não, peraí, estou usando errado. Acho que é 2,718. É isso mesmo, 2,718, 218, 28, 45, É isso mesmo, 90, eu vi errado aqui, tá certo. Alguém está perguntando no grupo se é a aula 2 e a aula 3. Eu acho que a aula 3 eu não coloquei, cara. Essa é a 4, né? Eu acho que a aula 3 não está no YouTube. Deixa eu confirmar aqui. Só um instantinho. Mas eu acho que a 2 eu coloquei, deixa eu ver. A aula 2 também não tá, estranho, hein? A aula 2 também não tá. Eu vou procurar saber, eu vou procurar aqui e vou colocar. Ah, eu não sei se foi que deu problema no Teams. A aula 2 tem 2 semanas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa aqui. Engraçado. Eu vou dar uma olhada, nessa aula 2 aí, que na aula 2 era para estar aqui, não era para ter. Eu acho que a aula 2 foi uma aula que deu problema no Microsoft Teams. Eu não consegui baixar ela. Tenho quase certeza. A aula 2 eu vou ficar devendo para vocês. Elas foram juntas? Então eu mando, tá aqui. Então essa eu tenho. Deixa eu confirmar aqui. Essa aqui eu acho. Por que elas foram juntas, hein? Ah, tá certo. É tanta coisa na minha cabeça que eu acabei esquecendo. Eu tenho uma aqui, acho que dessa aqui deve ser aula. Ah, pode crer. Não, beleza, eu vou pesquisar aqui e já respondo para vocês. É porque eu não consigo ouvir o áudio das aulas que eu tenho gravadas aqui. A aula 2 e 3 foram na semana passada, então, as duas juntas, foi isso? Foi isso mesmo, Paulo. Você deu as duas aulas juntas aí. Tá, eu tô com ela, eu tenho elas aqui. Aí eu consigo. Pessoal, é isso então. Alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Eu vou colocar essa que eu tenho aqui agora de uma vez no YouTube e mando para vocês o link, beleza? Boa noite aí para vocês.